eu sou Rosângela do canal Rosângela Gomes Tricô e a minha peça de hoje é esse sapatinho inteirinho sem costura. Ele não tem costura nem nas laterais, nem na frente, nada. Do jeito que eu comecei o pezinho, eu finalizei sem nenhuma costura. Vou colocar um enchimento aqui para vocês verem como ele é. Deixa eu mostrar um pouquinho o lado do avesso, olha. Aqui esse fio aqui é é o início, né, do trabalho. Então é o início do trabalho que ficou uma ponta aqui. Mas ele é inteiro, olha, sem nenhuma costura. É esse fio aqui. Vou cortar um pouquinho mais dele. Ele nem precisa guardar muito porque não tem perigo dele desmanchar. Mas é todinho sem a costura. E eu vou passar o passo a passo dele agora. Vou colocar uma lãzinha dentro para vocês verem como é que fica a peça pronta, simulando aqui um pezinho. Esse aqui falta o cordãozinho ainda, não fiz, não coloquei o cordãozinho, mas olha que bonitinha a peça. Então, esse sapatinho que nós vamos fazer hoje. Se você tem dificuldade com costura, então você vai aprender esse sapatinho totalmente sem costura. Eu peço, por gentileza, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e vamos para mais um passo a passo. Bom, eu tô usando a agulha de 2 pontas, mas dá para fazer com agulha circular ou com agulha reta, qualquer agulha que você tiver dá certo. A única coisa que na hora de fazer essa parte precisa de 3 agulhas, porque precisa deixar, precisa de 2 agulhas, uma para cada lateral e uma para trabalhar aqui no meio. Mas isso daí não é empecilho para você fazer essa peça. Por exemplo, você tem aí uma agulha 2 e uma 2,5. Então, como é só esse pedacinho aqui, não dá tanta diferença fazer com uma agulha um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina. Não dá para ser uma numeração muito diferente que ficaria difícil para trabalhar. Mas isso não impede. Fio, né? Eu tô usando lã de bebê. E a agulha, a agulha aqui é agulha própria, né? Pra lã. Tô usando, eu gosto de fazer essas peças com agulha bem fininha. Tô usando até um pouco abaixo da numeração. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar os meus 50 pontos. Eu aprendi assim, né? Sempre colocar com as duas agulhas, porque a primeira carreira fica bem facinha de trabalhar. Então, já dei o meu lacinho aqui e eu vou colocar do jeito que eu tenho costume de colocar. Então, eu uso sempre essa forma com as 2 agulhas aqui. Eu vou colocar 50 pontos. Colocados os 50 pontos, eu pego essa pontinha aqui. Essa aqui é aquela pontinha que estava lá dentro do sapatinho no início do vídeo. Eu não corto ela agora, não. Depois eu corto dentro da peça. Aí não tem perigo dela soltar, né? Porque se eu quisesse, eu podia até esconder já essa pontinha aqui dentro desse trabalho. Daria até certo já esconder ela, passar ela aqui dentro e já pôr. Já fiz isso já algumas vezes também e dá certo. Mas vamos então, não vou esconder ela hoje não, vamos seguir aqui com a peça. O que você vai fazer? Em meia, é todo em meia esse sapatinho. Você vai fazer um meia, tirar um ponto sem fazer. Um meia, tira um ponto sem fazer. Tem um vídeo no canal que eu ensino essa técnica aqui, mas eu vou refazer ela nesse vídeo. Tira um ponto sem fazer. Então, você vai fazer a carreira toda assim. Um meia e tira um ponto sem fazer. Bom, aqui eu terminei no ponto sem fazer. Agora, aqui é o segredo
para dar certo a peça. Eu comecei, então, com um ponto sem fazer, agora eu vou fazer esse ponto em meia também. Vou tirar um ponto sem fazer. Um meia, um ponto sem fazer. Um meia, um ponto sem fazer. E assim eu vou até o final da carreira. Então, eu finalizei a carreira, novamente deu a mesma posição. O ponto sem fazer. Então, eu faço um meia e um ponto sem fazer. Aqui você já percebe que já começou a abrir o trabalho. Então, assim você vai fazer para algumas carreiras, um ponto sem fazer em um meia. Aí, já até começa a ficar fácil identificar a partir de agora, porque você vai vendo o ponto sem fazer. Então, é assim, ele já tá abrindo, né? Já tá ficando o efeito já de uma lateral para cá e outra para lá. Não é difícil, assim, de fazer, porque na realidade, o que nós estamos trabalhando? Esse lado, aí quando chega aqui no final, a gente trabalha esse lado. E aqui vai ficando, então, a abertura no meio. Não é difícil de você saber se tá dando certo, porque, olha, aqui você já vê que automaticamente já te dá aqui a abertura, olha. Nem precisa muita atenção, nem nada, uma pecinha rápida de fazer. Olha lá, porque aqui, ó, já tá o buraco aqui, né, onde vai entrar o pezinho do bebê. Eu vou fazer, você pode usar aquele contador de carreira, né, você pode ir fazendo cada carreira e usando o contador. Eu tenho o contador, só que eu não tô usando ele, eu tô usando a fita. Então, eu vou fazer por 4 centímetros. Quando chegar em 4 centímetros, eu vou começar a segunda parte do sapatinho. Agora, eu vou precisar, né, de mais uma agulha. Então, eu já fiz a mesma quantidade de carreira do outro. Eu fiz aqui 3,5 centímetros, que ficou a peça. Agora, eu vou ter que separar isso aqui. Então, eu vou separar um lado do outro. Então, vai separando um lado do outro. Com cuidado aqui, que nem aqui, olha, o meu ponto caiu aqui, só pegar. É porque aqui na câmera é um pouquinho mais difícil, né, do processo aí, mas é só isso aqui. Eu vou separar o ponto. É porque eu tô olhando pelo visor da câmera, agora já deu aqui. Então, olha, eu vou separando aqui um lado do outro. Vou fazer isso por toda a carreira. Não vou fazer laçada, nada, eu só vou puxar um ponto para cada agulha. Bom, separei aqui as duas peças, agora eu vou, nesse momento que eu vou precisar da agulha auxiliar, de uma agulha aqui para trabalhar. Então, eu vou fazer em ponto meia 4, 1, 2,
3, 4 pontos meia. Vou vir no quinto ponto e vou fazer 2 pontos juntos. Viro minha agulha. Agora eu vou trabalhar em tricô. Vou fazer os 5 pontos que tá na agulha auxiliar, voltando ele para agulha. Agora eu passo para o outro lado. Aqui eu tenho que dar assim uma apertadinha aqui, uma juntadinha, para não ficar buraco. Vou fazer agora os 4 do outro lado. Vocês veem que não é difícil, né, de trabalhar com as 3 agulhas. Então, 4 tricô, vou fazer os 2 pontos juntos. Agora eu vou virar e vou fazer em meia. 1. Agora eu vou fazer, né, do lado, desse lado aqui eu faço os pontos que estão na agulha auxiliar, não precisa nem contar mais, porque já sei que tem 5 aqui na agulha auxiliar. Então, fiz os 5. Agora, eu viro novamente aqui para trabalhar a outra agulha. Dou uma apertadinha aqui só para unir, né, os 2 lados. Aqui já nem tem necessidade de contar, porque aí, quando eu faço os 4, eu já vou vir e fazer os 2 juntos. Eu tô fazendo aqui é o peitinho do pé desse sapatinho. Eu vou fazer até ficar 12 pontos em cada agulha. Então, eu vou só fazendo isso. Eu vou sempre no último, eu pego 2 pontos juntos. E voltando e fazendo os 10 pontos aqui central. Então, eu vou fazer todo o processo. Qualquer dúvida, gente, em qualquer uma das partes do sapatinho, deixa nos comentários, eu respondo. Ou com outro vídeo, ou por escrito, mas eu dou um retorno aí de todas as dúvidas. Então, se tiver alguma dúvida na peça, é só me comunicar aí. Então, aqui eu vou fazer mais uma vez, olha, pego os 2 pontos juntos, viro minha agulha. Então, assim eu vou fazer até ficar 12 pontos em cada agulha. Então, olha, o peitinho do pé já tá pronto. Então, os 12 pontos de cada lado já ficou. Ficaram, aliás, né? Agora, eu vou fazer uma carreira aqui em meia para ajustar todos os pontos. Então, é só uma carreira em meia. Normal, né? Com as agulhas separadas. Então, vou fazer uma carreira de meia, fechando todo o trabalho. Na hora de virar para outra agulha, é a mesma coisa do laço mágico, né? Eu tô trabalhando aqui, poderia ser até no laço mágico, poderia ser na agulha circular. Eu sempre dou uma apertadinha aqui e sigo fazendo normalmente o ponto meia. Então, já fechei aqui os 2 lados. Aqui fica esse furinho aqui, mas ele some. Aqui, olha, depois ele nem fica perceptível, né, na peça, porque vai passar os cordõezinhos. E falando em cordões, vamos fazer, então, a carreira de cordões, os cordõezinhos. Então, eu vou pegar 2 pontos.
Então dá para fazer esse sapato com uma agulha normal, só que daria um pouquinho mais de trabalho, ou na circular ou nessa de 4 pontas. Aí qualquer dúvida quanto à agulha, qualquer dúvida aí, é só deixar nos comentários que eu respondo aí, né, a dúvida. Aí aqui, olha, você vai fazendo 2 meias juntos e uma laçada, que é para ficar aquele furinho para passar o cordãozinho. Então, 2 meias, uma laçada. Então, vou fazer isso agora por toda a minha carreira. Então, aqui eu já fiz a carreira de buraquinho. Agora eu vou fazer a última etapa, né, do sapatinho. Que vai ser um meia e um tricô. Nesse daqui, eu fiz, antes de começar o meia e um tricô, eu tenho que fazer igual, né? Eu fiz uma carreirinha de tricô. Então, depois que eu fiz a carreira de tricô, foi que eu comecei com a barrinha ali de acabamento. Então, vou fazer aqui uma carreira de tricô e começo a barra um por um meia e um tricô. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de barra. Então, aqui a minha eu já iniciei, depois daquela carreira de tricô. Aqui eu precisei aumentar um pontinho, porque ia dar 2 meias juntos. Então, ou diminuir ou aumentar, né? Se caso der esse problema aí no final da peça, ia dar 2 meias. Aí eu coloquei um tricôzinho no meio. Então, é só isso aqui, ó. Você vai fazer o ponto barra, faz uma agulha, depois pega e faz a outra. Então, é normal aqui o trabalho. Se você tivesse no laço mágico, usando a agulha circular, seria do mesmo jeito, né? Que você vai... Tem vários vídeos aí no canal ensinando o laço mágico. Se você quiser mais informação sobre o laço mágico, também deixa aí nos comentários que eu falo. O laço mágico é feito com agulha circular. Para trabalhar a peça circular, sem costura. Então, chama-se laço mágico, porque você forma um laço com a própria agulha. Aqui, sempre lembrar, né, na hora de dar essa viradinha aqui, de unir bem, né, as duas agulhas, dar uma apertadinha e seguir fazendo. Então, vou fazer as minhas carreiras aqui, são 8 carreiras, e venho para mostrar o final da peça, que é o arremate. Agora, finalizei já todo o meu sapatinho. Eu gosto, por ser sapatinho, por ser pecinha de recém-nascido, desse acabamento um pouquinho mais larguinho. Aí é opção de cada um. Eu fiz esse arremate aqui, ó. Eu fiz um meia. Se eu fizer em tricô, eu vou jogar o ponto para frente. Como eu fiz em meia, eu vou jogar para trás. E puxo. Faço um meia aqui. Aperto bem. Jogo por cima. Mas aí o arremate fica a seu critério, tá? Eu fiz a opção de fazer esse aqui, colocando um meia aqui, ele vai ficar largo, vai ficar bem larguinho. Agora, se você quiser apertado, você não põe o meia, você faz o arremate aí do seu jeito. Então, eu fiz assim, fiz um meia, passei o ponto, passei esse ponto meia por cima. E finalizei a peça.
escondi os fios, escondi esse fio aqui com a agulha de tapeceiro. Vou voltar para mostrar só um acabamentinho ali que eu fiz com a agulha de tapeceiro. Então, aqui eu já fiz as carreiras, agora eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro, vou cortar esse fio. Não corto ele muito assim, não corto ele muito pequeno. Passo por dentro, acho importante fazer isso aqui, que fica bem preso. Bom, passei aqui na agulha, agora eu vou esconder, né, essas pontinhas. Vou esconder, vou puxar aqui bem para dar um acabamentinho perfeito. E eu costumo passar aqui, como é ponto meia, eu passo nessas voltinhas aqui. Aí depois eu só corto o excesso do fio. E não tem perigo de escapar, porque já tá preso lá em cima. Então eu corto esse excesso de fio aqui. Pronto. Esse daqui eu também passo, se eu não conseguir passar pelo furinho aqui, pelo próprio furinho aqui da tela aqui com a mão, eu posso passar com a agulha de tapeceiro também. Mas eu puxo esse fio aqui pra dentro aqui. Ou com uma agulha de crochê, de alguma forma que eu entro com ele, aí entrei. Aqui é só tirar esse excesso aqui. Não tirar muito rente não, deixa uma pontinha para não desmanchar a peça. E tá pronto aí o nosso sapatinho. Então, tá pronto. Agora é só fazer o cordãozinho, ou pôr fita, o que desejar. E o parzinho tá pronto. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado de mais esse trabalho e até o próximo vídeo. Lembrando que qualquer dúvida quanto à peça, deixa nos comentários e se me acompanhou até aqui, por gentileza, se inscreva no canal. Até o próximo.